Muito bem, 4 horas e 15 minutinhos, sem perder tempo. Bota o hino do Bugrão. Vamos falar do Guarani, que depois de 13 dias anunciou o novo treinador. É isso, meu caro Júlio Nascimento. Mais uma vez, boa tarde para você. É isso, Cabelo. Abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na CBN. Tudo bem com o amigo, né, Cabela? Adeus, tá tudo em ordem, tudo tranquilo. Fora o frio. Fora o frio, tudo certo. Pois é, hoje um dia quente no noticiário do Guarani, né? Apesar do frio em Campinas, o Guarani finalmente conseguiu terminar a sua novela e a sua saga em busca de um novo técnico. Anunciou Marcelo Chamusca para comandar o time na sequência da temporada, depois de negociar com o Humberto Louser, de discutir muito sobre o perfil do novo técnico. Ficou definido que Marcelo Chamusca volta ao Brinco de Ouro depois de 6 anos, onde ele conseguiu acesso em 2016, né? O Chamusca foi um personagem muito importante naquele time, talvez o primeiro grande investimento da Magno no Guarani, conseguiu acesso novamente à Série B do Campeonato Brasileiro e ficou muito marcado positivamente entre a torcida do Guarani justamente por essa campanha, e volta agora numa condição diferente, né? Até um pouco gerando uma certa desconfiança em parte da torcida pelas campanhas recentes do Chamusca. Não foi bem no Náutico, não foi bem no Botafogo, participou inclusive da campanha de acesso do Cuiabá em 2020, mas os últimos trabalhos do Chamusca não foram tão positivos assim, por isso gera um pouco de desconfiança ao torcedor do Guarani. Mas de uma maneira geral, né, Cabela, é um técnico de aprovação justamente por esse carinho que o Chamusca tem com a torcida do Guarani. Até ontem, conversando com o próprio Chamusca, ele me disse o seguinte: olha, Júlio, seria um prazer voltar para o Guarani, porque eu tenho um carinho muito especial, né? A campanha de 2016 foi muito importante na minha carreira, foi o Guarani que me deu visibilidade, me deu a possibilidade de trabalhar em outros clubes também. Então, existe essa reciprocidade no tratamento do Chamusca com a torcida do Guarani e com a própria diretoria, né? Ele é muito bem relacionado lá dentro e foi o nome escolhido até porque a negociação com o Humberto Louser não andou. O Humberto teria um prazo muito curto para analisar o elenco do Guarani, por isso optou por não aceitar a proposta, não abrir a negociação, e por esse motivo o Chamusca virou o número 1 do Guarani para esse Campeonato Brasileiro. Assina contrato até o final do ano, com a possibilidade de extensão do contrato até 2023, viu, Cabela? Muito bem, tá aí, portanto, a chegada do Chamusca. Bom, ele vai para Manaus, a chegada dele a Campinas deve ser na sexta-feira, né, Júlio? O Chamusca estava em Salvador, viu, Cabela? Então ele segue viagem direto para Manaus. A negociação foi feita por telefone, né? Algumas reuniões por videochamada para trocar ideia, para debater um pouquinho sobre as necessidades do elenco do Guarani também, sobre as pretensões do Chamusca, o que ele precisa daqui para frente. E ficou combinado o seguinte: ele segue viagem de Salvador para Manaus, até mais perto do que Campinas, então a viagem do Chamusca é um pouco mais curta em comparação ao elenco, e ele ficará em uma das tribunas direcionadas à diretoria e comissão técnica do Guarani. É uma comissão técnica muito pequena. O Caio Tuori, que é filho do Paulo Tuori, chega com o Chamusca, e os dois estarão acompanhando esse jogo contra o Vasco amanhã, diretamente da Arena da Amazônia. Daqui a pouco, inclusive, eu tenho até mais informações sobre esse jogo, viu, Cabela? Mas só para fechar aí o tema, Marcelo Chamusca é um técnico mais caro do que o Daniel Paulista, vai custar um pouco mais em comparação à antiga comissão técnica, mas o Guarani entende que é o melhor negócio nesse momento. E Carlão, Chamusca agora confirmado técnico do Guarani. Depois dos incidentes de ontem, principalmente, né, o clima ficou quase que insustentável no Guarani. Não sei, uma crise, a meu ver, desnecessária. Uma crise, eu também acho. Não sei, desproporcional ao verdadeiro momento do Guarani. Eu tenho falado aqui costumeiramente, o Guarani não vai ficar nessa posição, não tem time para ficar na zona de rebaixamento. Acho que vai ser difícil brigar pelo acesso, mas rebaixamento não. Eu acho que ali meio de tabela, ou de repente, né, naquelas combinações de resultados. Série B é um campeonato maluco, né, como aconteceu ano passado. O Guarani pode chegar, mas agora o tamanho da uma crise, não sei se era um momento para tudo que aconteceu ontem. Talvez a diretoria tinha adotado uma tática de apostar num auxiliar e a coisa acabou não andando, porque se estivesse andando, não sei se o Guarani iria atrás de um treinador, até por questão de custo. O Guarani está num processo de organização financeira e os nomes que estavam em pauta realmente eram nomes, pelo menos financeiramente, nomes complicados no momento, né? Ninguém falou em valores, mas
conversa aqui, conversa colar, os valores acabam chegando pra gente, né? Falando mais do Humberto Louser. E vem o Chamusca, que não estava fora do mercado, mas estava quase ficando, né? Porque ele trabalhou no Botafogo, no Náutico, né? Teve uma passagem, sim, mas o Botafogo foi o clube aí onde ele apareceu mais na temporada passada, e depois acabou aí naufragando. Só que ele tem uma identificação com o Guarani, então é um nome que eu gosto. Aquela campanha de 2016, marcada principalmente por aquele jogo histórico contra o ABC, o Guarani já tinha conquistado o acesso, mas foi um jogo emblemático, até pela maneira como o Guarani se classificou à final, o Fumagalli sendo um personagem épico, e o Chamusca pelas frases de efeito. Então tudo isso ficou marcado. O jogo lá em Varginha, apesar do resultado não ter acontecido, mas a caravana foi algo que chamou a atenção. O Guarani colocou 5 mil pessoas lá em Varginha, dividiu o estádio com a torcida local. Então estas situações fizeram com que o torcedor bugrino desse confiança, aprovasse o nome do Marcelo Chamusca, e assim foi. Chega no Guarani num momento turbulento, mas ele vai ter que jogar uma água na fervura, reorganizar essa equipe para colocar o Guarani nos trilhos, pelo menos no lugar onde eu acho que o Guarani deve ficar, no meio de tabela de uma Série B, sem passar por tanto perrengue como está passando. O Reginaldo Roberto tá mandando mensagem: boa tarde, Chamusca dura uns 3 meses, tá dizendo ele aqui. Quem mais aqui mandou recado? Boa tarde. Eu também acho que não. Boa tarde, Cabelo e Carlão. E o Júlio Nascimento: Chamusca é para o Guarani o que o Kleina é para a Ponte. O salvador da pátria tá perguntando, uma pergunta. Na Ponte é assim: deu ruim, chama o Kleina. Seria no Guarani também: deu ruim, chama o Chamusca, mas o Chamusca demorou para voltar, né? Demorou para voltar. É a segunda passagem, né? Mas no futebol tem dessas coisas, né? Assim como o Flamengo fica aí com o Jorge Jesus, a Portuguesa com o Candinho. Cada time tem o São Paulo com o Muricy, cada clube tem um personagem, né? O Chamusca eu não sei se chega a ser esse personagem. No Guarani era o Vadão, sim, era o Carlos Alberto Silva. Né? O Chamusca pode se tornar um personagem, mas esses personagens só são criados por causa da competência deles. Por que a Ponte chama o Kleina? Tudo bem, a última passagem foi cercada aí de questionamentos, mas por que o Kleina era um cara sempre lembrado? Porque em algum momento ele fez um bom trabalho. Por que o Vadão sempre foi chamado para o Guarani? Porque ele fez bons trabalhos, o Carlos Alberto Silva, porque foi vitorioso. Então não sou nada contra, não. E o Chamusca vai chegar, tem que organizar a casa aí para colocar o Guarani nos trilhos. Zona de rebaixamento não é lugar do Guarani, não. Com esse time, não. E o Guarani tem mostrado que tem dado tempo para o técnico trabalhar também. Isso é muito importante. O Amarildo Brene, de Hortolândia, estava falando: boa tarde, amigos. Carlão, o Chamusca é o treinador que o Bug procurava ou foi por falta de outras opções? Desculpa, Carlão, a pergunta foi pra você, mas o Chamusca estava na lista. Estava na lista. Foi citado, sim. Chamusca, Humberto Louser, Pintado, nós falamos na semana passada, ajuda aqui, o Elano, foi citado. Ajuda a gente aí, o Júlio, tem mais? Ô Cabela, só para retomar então, foram 15 dias, inclusive hoje eu escrevi na minha conta no Twitter que foi uma das apurações mais difíceis, pela inconstância da diretoria do Guarani em relação ao que se buscava no mercado, né? Então, nesses 15 dias, os 3 primeiros dias, a ideia do Guarani era de ter um técnico que trouxesse impacto para a torcida. Esse técnico seria o Jorginho Campos, seria o Marquinhos Santos, seria o Enderson Moreira. Esses 3 nomes, porém, estavam muito acima do patamar financeiro do que o Guarani poderia pagar. Tanto que o Jorginho foi para o Atlético Goianiense. Só para ser uma ideia, e vai ganhar mais do que o dobro do que o Guarani poderia oferecer naquele momento. Então, esse foi a primeira linha adotada pela diretoria do Guarani. A segunda linha foi de seguir nesse perfil de técnico novo, técnico da nova geração, como o Vinícius Brigantini, como o Elano, como o Thiago Carpini, como esses técnicos novos, como o Matheus Costa também, que foi consultado e recebeu uma ligação do Michel Alves. A diretoria do Guarani entendeu que não seria o ideal para gerar um choque no elenco se o Guarani seguisse com um técnico dessa linha, porque aí, então, até nas palavras do presidente, seria mais fácil seguir com o Daniel Paulista. E, por fim, na última semana, o Guarani listou 3 técnicos, em ordem: Humberto Louser, Chamusca e Pintado.
O Louser recebeu o telefonema ontem da diretoria do Guarani, mas não entraram em acordo, né? Nas conversas sobre elenco, sobre entendimento, sobre objetivos, sobre finanças. Não foi possível bater o martelo, e sem o Louser na lista, a prioridade, como eu disse ontem na segunda edição, seria o Marcelo Chamusca, que estava muito disponível, muito disposto, porque o Chamusca precisa do Guarani, assim como o Guarani precisa do Chamusca. Então vamos colocar que foram duas situações que casaram, né, Cabela? Então por isso que, sim, existiam outros nomes na lista, mas o Chamusca estava ali, digamos que no topo dessa lista também. Muito bem, vamos virar a chave, vamos falar do jogo de amanhã, meu caro Júlio Nascimento. Bora, vamos falar do jogo de amanhã, porque tem Guarani e Vasco. Inclusive, viu, Cabela, ontem eu participei de uma live que eu entrevistei o Bernard Teixeira, que ele é um dos organizadores desse jogo do Guarani contra o Vasco na Arena da Amazônia, e é o seguinte, o que ele passou pra gente é que a torcida do Vasco amanhã vai representar 90% dos torcedores que estarão presentes em Manaus, e a torcida do Guarani 10%. Toda a renda do jogo vai para o Guarani, porque o Guarani é o mandante, e se tinha uma preocupação muito grande, inclusive, do quanto o Guarani poderia faturar nesse jogo. Para você ter uma ideia, eu sei que você fez essa conta também por cima, o ticket médio do jogo de amanhã é de R$80, e não é o valor mais barato, é o ticket médio. Então, vai entrar uma grana para o Guarani, claro que tem a questão das despesas, só de passagem aérea vai uma grana grande, então é um custo alto para ter uma partida na Arena da Amazônia, mas também entrará um dinheiro importante para o Guarani na sequência da temporada, porém, por isso que Bahia e Sport reclamaram, amanhã, casa cheia e a torcida do Vasco será dominante. É como se estivéssemos no jogo do Vasco. Será mais ou menos esse o panorama que vai encontrar o Guarani amanhã, viu, Cabela? O Frederico aqui de Campinas mandou um zap aqui pra gente. O texto dele diz o seguinte, ó. Cabela, boa tarde. Sou vascaíno, moro em Campinas há 10 anos e venho aqui ressaltar a importância da torcida do Vasco na história do clube. Estamos há 22 anos agonizando, com exceção a 2011, onde fomos campeões da Copa do Brasil. E a torcida não para de apoiar e gastar para ajudar o clube. Ainda temos uma torcida grande e nacional, onde passamos, lotamos os estádios. Participantes nas regiões principalmente das regiões Norte e Nordeste. Amanhã iremos lotar a Arena Amazônia. Já foram vendidos mais de 30 mil ingressos antecipadamente. Tenho amigos bugrinos e ponte-pretanos e eles estão impressionados. Acredito que após a venda para a 777 Partners, voltaremos a ser gigantes, ou a ser gigante, novamente, pois teremos uma administração profissional e sem a política suja do clube. Saudações vascaínas e parabéns pelo programa. Obrigado pela mensagem, Frederico. Mensagem e informação importante aqui, como só para completar o que o Júlio já havia dito, né, Júlio? 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, a casa vai estar cheia realmente com 90% da capacidade, ou seja, cerca de 40 mil torcedores do Vasco da Gama presentes na Arena da Amazônia. E pro cofre do Guarani, se no quesito mandante não vai ser muito legal, mas no quesito cofre vai ser muito importante. Para lá de R$2 milhões, provavelmente, né, Cabela? Então, assim, claro que o que interessa depois, o Guarani vai ter que subtrair aí despesas para entender o quanto sobra para os cofres, mas tem também a questão da transferência do jogo, ajuda das federações, né? Tanto a Federação Amazonense de Futebol como a Federação Paulista colaboraram para que o Guarani levasse esse jogo para a arena, e o público manauara é muito adepto ao futebol carioca, né? As duas principais torcidas de Manaus são de Flamengo e Vasco, então não seria diferente. E imagino, acho que a torcida do Guarani tem essa consciência, né, Cabela, que tirando em São Paulo, tirando no estado de São Paulo, qualquer outro lugar, qualquer outro estado que o Guarani levasse o jogo, provavelmente a adesão de torcedores vascaínos seria maior. Mas é interessante dizer também que teremos torcedores bugrinos presentes amanhã, e isso é legal, inclusive representando a torcida do Guarani nas arquibancadas, não necessariamente nas arquibancadas, mas no camarote, estará lá Marcelo Chamusca, acompanhando o auxiliar Beiro Moreira, comandando o seu terceiro e último jogo à frente do Guarani, porque o Chamusca já assume o time na partida contra o Sampaio Corrêa. E com novidades amanhã, viu? Diogo Matheus, Leandro Vilela e Leandro Castan são as 3 novidades na lista de relacionados. Castan deve ficar à disposição no banco de reservas. Diogo Matheus e Leandro Vilela serão titulares. Amanhã, com calma, a gente vai abordar essa questão dos times titulares, mas são aí alguns dos nomes presentes na delegação do Guarani, que ontem à noite, né, Cabela, só para repassar essa informação, tivemos aquele episódio, né, a confusão no brinco de ouro da saída do elenco. É importante dizer que na nota do Guarani, o Guarani ele coloca o seguinte:
os torcedores invadiram. Não foi um protesto como em outros momentos que o elenco recebe os torcedores organizados, tem ali um bate-papo com o capitão. Isso acontece muito no futebol. Sendo legal ou não, concordando ou não, isso é muito comum. O Guarani utiliza o termo invasão. E teve ali uma conversa com o Giovanni Augusto, depois aquela grande confusão que nós vemos, né, Cabela? Exatamente. Infelizmente, um segurança que até saca o revólver e acaba dando um tiro pro alto para tentar afugentar. Quem está pelo YouTube está vendo as imagens desse momento, inclusive. Para tentar afugentar os torcedores que estavam. Inclusive tem torcedor ao redor dele com a mão no bolso. Tá lá, com a mão no bolso. Teve pressão? Claro que teve. Mas teve confusão? Não sei se teve confusão por parte da torcida. Por parte do segurança, sim. Mas é um assunto muito chato. Não sei nem usar um termo para definir isso. Mas é um fato chato a ser relatado aqui dentro do nosso programa. Mas em relação a amanhã, talvez 40 mil pessoas na Arena da Amazônia, pelo que a gente está constatando, né, Júlio? Eu fiz uma conta rápida aqui, 3 milhões e 200 com 40 mil pessoas lá dentro, seria a arrecadação do Guarani em média. Pode até ser que dê um pouco mais, porque tem ingresso um pouco mais caro e tal. Na média de R$80, 3 milhões e 200. Se o Guarani gastar 1 milhão e 200 para fazer toda essa mudança do jogo lá para a Arena da Amazônia, ainda sobram 2 milhões no caixa do Bugre ainda. Carlão, é uma cota de Copa do Brasil. É algo importante. Eu enxergo essa situação pelos dois lados. O lado paixão eu realmente não gosto. Eu acho que se voltar essa moda vai ser muito chato. Negócio de mandar jogo lá para Cuiabá. É muito chato. Eu, sinceramente, eu não gosto. Então esse é o lado negativo da coisa. Agora, o lado positivo financeiramente para o Guarani vai ser importante, sem dúvida alguma. Fica um presta atenção para o torcedor do Guarani, que precisa comparecer em jogos aqui no estádio. A principal lição é essa. É inadmissível o Guarani jogar um derby com 5, 6 mil pessoas. Poucas vezes eu vi isso na vida, né? E infelizmente há 2 domingos eu acabei me deparando com isso. Então fica um presta atenção. O futebol raiz, o futebol paixão, aquela coisa, né, do torcedor, eu acho que é coisa Nutella e coisa muito chata e coisa que não combina com o meu futebol, essa coisa de vender mando. Agora, é um futebol moderno, é o business. A torcida do Guarani não está dando conta do recado, não está dando uma resposta, não está entregando, né? Então, por isso, o Guarani une o útil, né, a situação do gramado, ao agradável, que transfere o jogo e recebe aí um dinheiro. Mas espero que seja a última vez, viu, Cabelo? Cara, eu acho... A Ponte fez isso aí em 2015, mandou contra o Palmeiras em Cuiabá. Eu acho muito chato. Agora, o clube precisa pagar salário, né? Então, precisa de algum rendimento. E bilheteria hoje no futebol não dá dinheiro. A bilheteria, você lotando estádio já não dá dinheiro. Imagine se você deixar o estádio às moscas, né? Então presta atenção para a torcida do Guarani. São 4 horas e 33 minutinhos. Júlio, você volta daqui a pouquinho com a Ponte Preta, ok? Combinado. Até já, Cabela. Até já então para você, Júlio Nascimento, intervalinho, repórter CBN. E daqui a pouquinho tem aí o Rafa Bellatini também, com Conexão Esportiva. CBN